Precisamos mudar a nossa perspectiva, porque mudando a nossa perspectiva, a nossa vida será mudada. E o tema dessa mensagem, mudando a sua perspectiva, mude a sua perspectiva, é: por que devorar? Essa é a pergunta: por que eu devorar? A grande verdade é que muitos de nós não gostamos de orar. A grande verdade, quando a gente vai orar, dá sono. Não sei se acontecia só comigo. Eu começo a orar, passa o carro do ovo, o carro da pamonha, né? Do sonho, dos churros, e assim vai. Nós não gostamos muito, o nosso espírito, a nossa carne, na verdade, ela não gosta muito de orar. Na verdade, Jesus ele diz assim, que o espírito ele está preparado, mas a carne é fraca. Às vezes você está preparado com o teu espírito, mas a carne não está acostumada que você tem que orar. Então por que eu devo orar? Ezequiel capítulo de número 22, verso de número 30. Vou ler 2 versículos, um versículo aqui, e nós vamos ir para Neemias. Primeiro, Ezequiel 22, 30. Diz assim: procurei entre eles um homem que reconstruísse a muralha e se colocasse na brecha diante de mim, a favor dessa terra, para que eu não a destrua, mas não encontrei ninguém. Olha só o que Deus está falando. Eu procurei entre pessoas que pudessem se colocar na brecha. Eu procurei entre todos aqueles que são da minha parte, que se colocasse na brecha. Mas eu não encontrei alguém que pudesse se colocar na brecha. Eu não consegui encontrar. Você já pastorou para pensar que o próprio Deus está dizendo isso? Não é um pastor dizendo: eu encontrei alguém que viesse me ajudar a carpir a igreja, e eu não encontrei ninguém. Eu procurei alguém que viesse me ajudar a fazer tal coisa, dar aula para as crianças, eu não encontrei. Deus ele está falando: eu procurei alguém que viesse colocar-se na brecha. Talvez essa noite Deus está falando bem assim: eu estou procurando alguém que se coloque na brecha pela tua família. Será que Ele pode te encontrar essa noite? Será que Ele pode encontrar você, para você se colocar na brecha em oração pela tua casa, pelos teus filhos, pelas suas finanças? E Deus está à procura. Primeiro princípio que eu entendo aqui: Deus está procurando pessoas que se coloquem na brecha. Deus está procurando gente. Deus está procurando aqueles que vão dizer não para o comodismo, não para tudo aquilo que já traz o seu conforto, mas sim para aquilo que o Espírito Santo de Deus quer usar. E Deus quer te usar. Deus quer usar você. Você pode dizer um amém? Amém. Deus ele quer usar nossas vidas. E eu louvo a Deus por causa disso, irmãos, porque Deus ele quer nos usar. E Ele está procurando. Não só no tempo de Ezequiel, mas Ele está procurando hoje ainda pessoas que desejem, que se coloquem pela brecha, na brecha pela sua família, por uma nação, por uma casa. Deus ele procura sempre pessoas. Esse é o coração de Deus, procurar pessoas que se coloquem na brecha. Neemias, capítulo de número 1. Nós vamos ver a história de um homem que se colocou na brecha, que se colocou à disposição para reconstruir as muralhas, para reconstruir as muralhas de Jerusalém. Ele pegou e ele ouviu uma chamada. Neemias, ele cresceu no cativeiro, ele cresceu preso, ele foi exilado, os seus pais foram exilados, e ele cresceu nesse ambiente. Antes de entrar no texto, deixa eu só situar você algo. Todas as vezes que nós pecamos, há uma promessa de Deus, que Deus nos espalha. Todas as vezes que nós erramos, há uma maldição vindo sobre as nossas vidas. Todas as vezes que nós não cumprimos o que Deus coloca, nós trazemos morte para nós. Isso é uma verdade bíblica, é uma verdade absoluta. O Senhor ele fala em Deuteronômio 30, verso 19: eu coloco diante de você a bênção, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Eu quero que você escolha a vida, que você não escolha a morte. Porém, se você escolher desobedecer, você vai escolher a morte. Então, porque aquele povo pecou, aquele povo errou, aquele povo esqueceu da obra de Deus, aquele povo esqueceu do que o Senhor fez por eles, tiraram do cativeiro, tiraram eles lá não deixa de ser o cativeiro, tiraram do Egito, livrou eles, levou eles para uma terra que manda leite e mel, deu ordenanças, deu estatutos, deu forma de caminhar, deu forma de andar, mas eles acabaram entendendo e esquecendo do próprio Deus. Há um texto que fala bem assim: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Porque o que o Deus ele mais deseja é que nós mudemos a nossa perspectiva, é que nós não venhamos conhecer a Deus de apenas conhecimento teórico.
O que Deus ele quer de mim e de você é que nós tenhamos conhecimento dele de prática, de colocar dia a dia na nossa vida a caminhada do Evangelho. É isso que Deus, de nós sermos cristãos, de sermos realmente discípulos, de sermos realmente chamados filhos de Deus. Porque nós podemos ser filhos de Deus, ser chamados de filhos de Deus ao ato que nós aceitamos o Evangelho, mas discípulo se torna com o processo da conversão. O discípulo eu me torno, ou seja, salvação eu posso até ser salvo, mas discípulo de Jesus é para aqueles que buscam, é para aqueles que depositam a sua confiança e daqueles que mudam a sua perspectiva, traz a perspectiva dos céus para a sua vida. Então Neemias, ele cresceu no cativeiro, ele cresceu exilado, ele não sabia o que era viver junto com um povo que clamava a Deus, mas os seus pais, ele conhecia a história. E aqui já vai mais um princípio para nós quanto pais, quanto irmãos em Cristo, tios, tias, precisamos contar a história para os nossos filhos, precisamos ler a Bíblia. Talvez você possa não ler, talvez você não consiga ler ali a palavra, porque lidar com criança é um pouco complicado, gente. Eu tenho 2 filhos, e para os meus 2 filhos, eu busquei sempre estar lendo a Bíblia, e eu vou dizer para vocês que eu me empolgava sempre mais do que eles na leitura bíblica, daí eu lia e começava a explicar para eles, eu começava a pregar para eles, principalmente para o Henrique, daí falei, espera aí Henrique, que eu achei um negócio interessante aqui, dele, tá pai, eu esqueci que eu estou lendo para ele, não é meu momento de meditação, mas quando nós abrimos a palavra de Deus com o coração sincero, Deus sempre vai falar conosco. Então esse princípio é que, assim como Neemias, você quanto pai, tio, tia, fale da palavra de Deus, ensine de uma forma, lá em casa a Angela fala bem assim, explica lá Anderson, explica para as crianças, o David não entendeu, aí eu tenho que trazer na linguagem que ele vai entender, linguagem de 8 para 9 anos, para ele entender. Quando ele era mais novo, eu tinha que fazer a linguagem de 3 anos, e assim, mas esse é um princípio, você apresentar a verdade, como que você vai ensinar? Você tem uma criança pequena? Ensine. Neemias, ele foi educado, ele foi crescendo, sabendo que uma palavra estava sendo lançada a ele, ele não tinha acesso às Sagradas Escrituras, o que ele tinha? Pessoas que transmitiam de forma oral a palavra, e por ser transmitido de forma oral a palavra, Neemias, ele começou a ter amor, diga comigo, amor, por aquilo que Deus havia feito, por devido a ele escutar a palavra, ele começou a ter amor pelos seus irmãos, por devido a ele ter escutado a palavra, ele começou a aprender princípios, por escutar a palavra. Neemias, ele não lia a palavra, Neemias, ele ouvia a palavra. A palavra de Deus diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé positiva, a fé que nos faz avançar, ela vem, a fé positiva, a fé bíblica, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas também existe uma fé negativa, quando alguém começa a falar que você nasceu para dar errado, que você vai dar, que a sua vida é uma tristeza, que a sua vida é um embaraço, logo você vai acreditar. Por quê? Porque a fé, ela vem pelo ouvir. A fé, ela pode ser tanto positiva, construtiva, como ela pode ser destrutiva. E muitos de nós temos passado alguns momentos na nossa vida, onde pessoas lançaram uma fé que destruiu, colocaram situações na nossa mente. Por isso que Jesus, ele vem restaurar tudo aquilo que se perdeu, ele vem trazer na nossa mente, e falar assim, não, eu vim para mudar a sua perspectiva, eu vim para mudar a sua vida, você não é o que fizeram lá atrás com você, você é o que eu fiz para que você tenha uma vida, e uma vida em abundância. Aí sim, nós começamos a viver. Neemias cresceu nesse cenário, gente, escutando palavra, e eu digo mais uma vez para você, fale as palavras da palavra de Deus para os seus filhos, para os seus netos, para os seus primos, para os seus sobrinhos, porque um dia, eles vão criar um amor, e esse amor que criar no coração deles, na vida deles, nunca mais vai voltar. É responsabilidade minha e responsabilidade sua nutrir as pessoas que estão na nossa casa, é a nossa responsabilidade. A gente não pode terceirizar para a igreja, a gente não pode terceirizar para o pastor,
para a professora da escola bíblica, da professora da escolinha infantil, nós não podemos terceirizar para o GC, nós não podemos terceirizar, não, a responsabilidade é nossa. A gente não pode olhar e falar assim, meu filho está misericórdia, não sei o que eu faço. Comece a falar da palavra, comece a orar, comece a clamar, porque um momento a palavra vai entrar. E quando a palavra entra, a mudança acontece. Neemias capítulo de número 1 diz, a palavra de Neemias, filho de Acalias, esse daqui é o diário de Neemias. No mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e sobreviveram ao exílio a respeito de Jerusalém. E eles me responderam, os restantes, os que sobreviveram ao exílio, e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas, e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando vi essas palavras, eu me sentei, chorei e me lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Eu disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te temem e guarda os teus mandamentos. Esteja atento aos ouvidos e os teus olhos abertos, para que atendas à oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, pelos servos. Olha só, Neemias, ele criou tanto amor por aquele povo, o povo dele. Ele olhava e ele estava num momento muito confortável, mas ele se compadeceu com aqueles que estavam lá cativos, com aqueles que estavam naquele momento, naqueles que não foram levados como os cativos, mas só que eles foram oprimidos, eles estavam perdidos todas as coisas. Ele jejua, ele ora dia e noite por os seus irmãos. E ele diz assim, faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, aos quais temos cometido contra ti. Eu e a casa do meu pai pecamos, temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se forem fiéis, eu espalharei, se forem infiéis, eu os espalharei entre os povos. Mas, se vocês se converterem a mim, e guardarem os meus mandamentos, e cumprirem então, ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e os trarei para lugares que escolhi para fazer habitar o meu nome. Esses ainda são os teus servos e o teu povo, que resgataste com grande poder e com a tua mão poderosa. Senhor, estejam atentos aos teus olhos e os teus ouvidos, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Faze com que o teu servo seja bem-sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem. Neste tempo eu era copeiro do rei. Por que eu devo orar? A grande verdade é que nós, seres humanos, nós não gostamos de pedir ajuda. A grande verdade é que nós sempre gostamos muito de acharmos que nós somos autossuficientes. Se estamos passando por algum problema, nós achamos que podemos resolver sozinhos. Se estamos passando por um aperto, achamos que podemos resolver. A grande verdade é que o ser humano, ele tem dificuldade, porque muitas vezes confia na força do seu braço, confia na faculdade que tem, confia na conta bancária, confia nos pais, confia nas pessoas que estão perto. Nós muitas vezes não conseguimos pedir ajuda para Deus.
E por que nós confiamos demais no nosso braço? Porque nós confiamos demais naquilo que nós aprendemos durante os anos. Nós nos esquecemos de Deus. E porque nos confiamos demais, nós falamos assim: por que eu vou orar? Já que eu sei resolver. Por que eu vou orar? Já que eu posso lidar com esse problema. Por que eu vou orar se as minhas faculdades me ajudaram a chegar a esse momento que eu estou? A grande verdade, irmãos, que nós achamos muitas vezes que nós somos super-heróis. Muitas vezes nós achamos que nós podemos todas as coisas, que não precisamos da ajuda de ninguém. Mas principalmente, não precisamos da ajuda de Deus. E nós perguntamos: por que eu vou orar? Nós conseguimos às vezes pedir dinheiro emprestado a alguém, mas não conseguimos dobrar o nosso joelho para pedir ao Senhor dos Senhores que nos ajude. Nós muitas vezes conseguimos pedir aconselhamentos para as pessoas, mas não conseguimos parar e pedir para assim: Senhor, mude a nossa perspectiva. Muitas vezes nós conseguimos pedir tantas coisas para as pessoas, correr para a casa do pai, correr para a casa da mãe, nos achamos muitas vezes autossuficientes e não acreditamos no poder do Espírito Santo. Nós não acreditamos que Deus ele pode fazer algo. E aqui vai o primeiro princípio: por que eu devo orar? Porque isso mostra que você depende de Deus. Por que eu devo orar? Porque isso mostra que eu dependo do Senhor. Por que eu devo orar? Porque isso mostra que eu ainda continuo sendo ser humano dependente de Deus. Porque quantas vezes nós queremos resolver as coisas da nossa forma, do nosso jeito, do nosso braço, conforme nós queremos, sabe, no ímpeto das nossas emoções, e nós acabamos nos frustrando, errando, perdendo as estribeiras, e fazemos tantas coisas erradas. Ou seja, irmãos, nós precisamos entender aquilo que Jesus falou em João 15, capítulo de número 15, verso de número 5, ele diz assim: porque sem mim, nada podeis fazer. A gente se esquece que nós dependemos de Deus, a gente se esquece que Deus é o Deus da nossa provisão, nós nos esquecemos, como diz o Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque o teu cajado e o teu bordão me consolam. Nós nos esquecemos muitas vezes de Deus, e o grande problema deste povo foi porque eles esqueceram dos estatutos, eles esqueceram das ordenanças, eles esqueceram de Deus, e porque eles esqueceram de Deus, eles começaram a fazer coisas que eram desagradáveis aos olhos de Deus, e eles foram levados cativos, e eles foram levados presos, eles começaram a colher maldição, eles começaram a colher situações da sua vida, a qual não era para eles terem colhido. E a primeira coisa que Neemias faz, ao invés dele sair correndo, pedir ajuda, fazer qualquer coisa, ele fala: Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso do Senhor para resolver isso daqui. Ele teve compaixão: eu preciso do Senhor. E nós precisamos. Por que eu devo orar? Porque eu ainda dependo do Senhor, porque ainda a minha vida está aos pés do Senhor. Mateus capítulo 5, verso de número 3 diz assim: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Não há nada, irmãos, que Deus não esteja disposto a fazer por mim e por você. Não existe nada que Ele... Irmão, escute aqui: não tem nada que Deus não deseje fazer por você. Deixa eu melhor explicar. Aquele que não poupou o seu único filho, não existe nada que Ele não queira fazer por você. O único filho que Ele tinha, Ele deu. O unigênito. Ele deixou de ser o unigênito, o único, para ser o primogênito, como a pastora Priscila falou aqui. Ele foi o primeiro a ressuscitar, para que eu e você pudéssemos ser cordeiros com Ele, ser cordeiros com Cristo. Então não existe nada que Deus não possa fazer. Aquela doença que talvez você esteja enfrentando, Deus pode curar, irmão. Deus pode fazer. O resultado, o laudo clínico, o laudo médico não é a última palavra, não. A última palavra tem que vir do seu Deus. A última palavra tem que vir do Senhor. A porta fechada de emprego que não foi aberta para você, você precisa sim falar assim: eu dependo de Deus, eu dependo do poder do Espírito Santo. Por que eu devo orar? Porque eu dependo de Deus. Eu dependo de Deus para que Ele possa abrir a porta para mim. Eu dependo de Deus para que Ele possa mudar o diagnóstico clínico nessa situação. Em 2014 para 2015 para ser mais exato, dia 3 de
janeiro de 2015, nós fomos em casa acometidos com um AVC. A minha esposa, a qual vocês conhecem, a Ângela, ela teve um AVC, com 24 anos, se não me falha a memória. Ela teve um AVC. E o laudo médico foi, ela não vai sobreviver. Ela não tem jeito mais. Ela não vai... O médico falou assim, entra dentro, lá onde ela está, porque é a última vez que você vai ver ela com vida. É a última vez que você vai ver a sua esposa. E o que eu disse? Não. Eu vou entrar lá. Mas você não sabe de nada, médico. Nós precisamos ter coragem de depender mais de Deus do que a palavra do médico. O médico diz que você está doente, agora você vai se comportar como doente? E o seu Deus é o Deus da cura. É o Deus da libertação. É o Deus da restauração. Então o médico falou, sim, amém, eu tenho um diagnóstico para exaltar e glorificar o nome de Deus. Eu entrei naquele lugar, a Ângela estava lá flutuando, como diz o médico, né? E eu falei assim, seguinte, chamei o Bob é o Everton, irmão. Chamei o Bob, falei, Everton, arruma uma ambulância para a gente transferir a Ângela. O Everton foi lá, o Bob funciona, irmãos? Eu vou na oração e o Everton vai no BOP. O Everton conseguiu arrumar a ambulância. Eu entrei, Ângela, naquele lugar, naquele leito. Eu falo, seguinte, você vai ser transferida. Eu te encontro lá. Teu pai vai dentro da ambulância com você. Eu fiquei com aquela palavra do médico, que ela ia morrer? Não, irmão. Eu dependo de Deus. Eu dependo do Senhor. Eu dependo daquilo que o Senhor vai falar. Transferimos a Ângela. Chegou lá, o Renato quase teve um infarto, quase morreu. Tive que atender o sogro, daí teve que socorrer o sogro. Tinha que orar por 2. A filha dele estava mal. Mas é isso. Nós precisamos depender mais de Deus. No momento que aconteceu na minha casa, e eu me lembro, eu tenho essa imagem muito viva comigo. No momento que aconteceu, eu pego a Ângela, e naquele momento, irmãos, eu vou dizer para você, não adianta se desesperar. Estava eu, a Ângela, e ainda nós tínhamos só o Henrique. Se eu me desespero, o Henrique que tinha que me ajudar. E eu lembrei que eu era o pai da história. E eu lembrei que eu era o pastor também. Eu falei, Jesus, volta para o corpo. Espírito Santo me ajuda. Senhor, toma conta da Ângela. E ali foi. Mas a primeira coisa que eu fiz foi invocar o Senhor. Eu dependo do Senhor. Eu dependo. Se eu não tivesse pedido, Senhor, toma conta dessa situação, talvez a minha esposa não estaria aqui hoje. Porque a primeira questão que eu fiz não foi ligar para o médico, não foi ligar para ninguém, foi fazer um telefone para o céu. Senhor, eu preciso do Senhor. E o Senhor veio. Tivemos dificuldades, tivemos momentos, sim, mas o Senhor nos deu livramento. Dependa de Deus na sua vida, dependa de Deus na sua casa, seja humilde para depender a Deus, seja humilde para colocar diante de Deus situações, antes de começar, sabe, o mês, seja humilde de colocar o mês diante da presença, seja humilde de apresentar suas finanças para Deus e pedir, Senhor, eu baguncei tudo, o Senhor pode me ajudar? Porque é a gente que bagunça, não é um demônio que passa, né? Só se o demônio está escrito no nome do cartão de crédito. Mas é a gente que faz, irmão. Senhor, eu fiz isso na bobagem, na burrice, com os meus impulsos, mas agora eu quero ser conduzido pelo poder do Teu Espírito Santo. Me ajuda aqui, Jesus. Me ajuda aqui. Olha só o que o texto diz, que existe uma ordenança e um mandamento. Deus, ele respeita o caráter dele, o princípio. Deus não duela com o seu caráter. Se ele falou que é preciso você clamar, então eu e você devemos clamar. Se ele falou que nós devemos entregar, nós devemos entregar. Se nós não fizermos isso, vai acabar acontecendo que nós vamos colher maldição sobre a nossa vida. E aqui Neemias, ele está vendo que esse povo está colhendo o quê? Maldição. E ele faz uma confissão: Senhor, eu e os meus pais pecamos, eu e os meus pais erramos, e a tua palavra diz
que se nós não respeitarmos os seus mandamentos, se nós não respeitarmos os seus estatutos, se nós não respeitarmos as suas ordenanças, o Senhor vai nos espalhar na face da terra. Mas lembra, Senhor, que o Senhor também diz, como se Deus pudesse esquecer, quem esquece é a gente, não é Jesus, não é Deus. Mas lembra também que o Senhor também disse, que se nós nos arrependermos, se nós pedirmos perdão, se nós mudarmos o nosso mau comportamento e chamarmos o Senhor para a história, o Senhor vai nos ajuntar novamente, o Senhor vai trazer a sua graça e o seu favor novamente. Não é que eu não tive sofrimento, mas é que agora o Senhor vai trazer algo novo sobre mim e sobre você. O que eu e você precisamos aprender? Que Deus, Ele respeita o caráter dEle, que Deus respeita os princípios dEle, que Deus não duela com Ele mesmo. Neemias, ele fez isso. Ele entendia que a oração mais sábia era ele fazer assim: Senhor, eu errei. Talvez essa noite você pode dizer: Senhor, eu errei no meu casamento, eu fiz isso. Ou talvez você pode dizer: Senhor, eu errei na criação do meu filho, eu fiz isso. Talvez você possa dizer: Senhor, eu errei na minha finança, eu passei o cartão onde não devia, fiz isso. Irmão, eu quero dizer para você que pecado tem nome. Eu vou jogar tudo dentro do mesmo pacote, tudo dentro do mesmo balaio, e vou falar assim: Senhor, tu sabes. Não, irmão, nós precisamos confessar intercessoriamente cada coisa que nós fizemos pontualmente. Nós pecamos, nós quebramos os princípios, nós deixamos de fazer o que precisava, nós deixamos de fazer aquilo que devia. Eu errei, é o que Neemias falou, eu errei, e a culpa nem era dele, a culpa era de outras pessoas. Mas alguém que entende que depende de Deus, não coloca culpados, ele se coloca no meio para fazer aquele intercessor no meio das dificuldades. Senhor, ajuda. Irmão, Deus não está preocupado quem pecou, entre aspas, se foi você ou seu parceiro, se foi você que passou o cartão ou não. Deus está olhando e falando assim: quem vai pedir perdão primeiro? Quem vai se achegar a mim primeiro? Quem vai curvar os seus pés, o seu joelho, a sua fronte diante de mim primeiro, para pedir ajuda a mim? Quem vai fazer isso por primeiro? Quem vai clamar por primeiro? É isso que o Senhor está esperando de nós, mudar a nossa perspectiva. Pastor, por que eu devo orar? 2, porque isso alivia a sua carga. Neemias estava com o coração pesado. Quando nós oramos, a nossa carga é aliviada, porque nós compartilhamos com Deus que Ele é poderoso para fazer, poderoso para mudar a história, irmãos. Porque às vezes, irmãos, nós compartilhamos coisas da nossa vida com gente que não vai poder nos ajudar. Aí você fala: eu tenho necessidade de falar. Fale para a pessoa certa, fale para Deus, porque Deus, Ele vai aliviar a carga. Neemias não ficou, sabe, irmãos, naquele momento ali: ai, Jesus, olha o que está acontecendo, Pai, tem dó de mim, tem dózinha de mim. Ele não ficou de mimimi não, irmão. Neemias, ele falou: Senhor, eu estou angustiado, eu não aguento ver, enquanto eu estou aqui, eu não aguento ver eles. Senhor, eu preciso compartilhar. Compartilhe as suas frustrações com Deus. Neemias, naquele momento, ele se torna, ele olha assim, ele fala assim: eu estou aqui, eu estou frustrado, eu me sinto incapaz, eu me sinto, sabe, de forma estressante, porque eu estou aqui. Senhor, me ajuda. Nós precisamos depender de Deus, e ao orar, irmãos, quando nós oramos, nós estamos aliviando as nossas cargas. A palavra do Senhor diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobre que se eu não estou recebendo alívio é porque eu não estou indo para Jesus. Se eu não estou recebendo alívio é porque eu não estou clamando a Jesus, porque muitas vezes nós sabemos o texto, mas não sabemos ir. Nós precisamos ir até Jesus. Neemias, irmãos, a nossa vida é uma vida estressante, a sua vida é uma vida que se encontra, sabe, estresse. Eu tenho certeza que é muitas questões, muitas vezes você está no trânsito, é o filho chorando, é o filho pedindo algumas coisas, é o marido que não sabe onde colocou as coisas. Não sei se só acontece lá em casa isso. Não, amor, onde que está tal negócio? Onde que está tal coisa? Daí ela fala: está lá, está ali, ó, ali na sua frente, né? Não sei se acontece só lá em casa, mas o dia é estressante. Nós estressamos, homens, às vezes nós estressamos as nossas mulheres, irmãos.
A gente tem que desestressar elas um pouco. Eu não ouvi nenhum amém dos irmãos. Nem das irmãs. Ou vocês estão refletindo muito, ou fala, Jesus, será que vai dar certo? Mas a vida é estressada, a vida é um estresse. E ele, irmãos, ele não gemeu, ele não murmurou, ele não ficou de autocomiseração. Ai, eu não consigo, ai, eu não posso, ai, não dá certo para mim, para todo mundo dá, só eu que não consigo. Ele não falou isso não, irmão. Ele pediu ajuda, Senhor, me ajuda, Deus. E eu acredito, irmãos, que os planos de Deus para a nossa vida, para a nossa reestruturação, ela vem quando eu e você começamos a clamar. Num ambiente onde você você se ajoelha para clamar, você se ajoelha para pedir orientação para Deus, sabe o que acontece nesse ambiente? Deus vai te colocando planejamento, Deus vai te dando estratégia, Deus vai te dando insights, Deus vai mudando. Sabe por que muitas vezes, aí nós temos uma grande ideia, mas é a ideia nossa. Toda grande ideia sua sem Deus é uma pequena ideia. Agora toda grande ideia que Deus coloca, toda pequena ideia que Ele coloca dentro de você se torna uma grande ideia. Porque a ideia de Deus é para dar certo. A ideia de Deus vai dar certo. Não existe ideia de Deus que dá errado. Não existe ideia de Deus que vai falhar. Nós precisamos fazer esse convite a Deus, nós precisamos convidar Ele, nós precisamos saber que Ele está sobre as nossas vidas. Isaías capítulo 40, verso de número 31 diz assim: mas aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, vão ao alto como águias, correm e não ficam cansados, andam e não se cansam. Irmãos, quando nós esperamos o Senhor, a nossa vida, ela é melhor, irmãos. Nós avançamos para a glória de Jesus. E terceiro e último momento que eu aprendo, por que eu devo orar? Por que eu devo orar? Porque libera o poder de Deus. Quando você ora, o poder de Deus é liberado. Quando você ora, demônios correm. Quando você ora, o inimigo estremece. Quando você ora, quando você clama, as situações mudam na sua casa. Quando você ora, irmãos, as muralhas quebram. Quando você ora, você está invocando o poder de Deus. E sabe por quê? Muitas vezes nós não estamos vivenciando o poder de Deus, porque oramos pouco. Mas é quando você ora, é quando você clama, é quando você chama, é quando você convida a Deus. Convida a Deus para a sua história. Convida a Deus. Irmão, é enquanto você ora, é enquanto você clama. Pedir para o ministério de louvor, por favor, já subir. É enquanto nós clamamos. Aleluia. Você quer desfrutar de coisas ainda melhores de Deus? Ore, busque, clame, chame, grite, esperneie na sua oração. Mas faz tudo isso na presença de Deus. Faça tudo isso, porque você vai começar a desfrutar do poder, da graça, do favor. Toca aquela música que cantou, a segunda música, por favor. Eu quero teu poder. Irmãos, para nós desfrutarmos do poder de Deus, nós precisamos orar. Já dizia muitas pessoas antigas, principalmente, os mais fervorosos, diz assim: muita oração, pouca oração, muita oração, pouca oração. E se eu não tenho poder, quer dizer que eu não oro. E para que eu possa ter poder, eu preciso orar. Porque ao orar, eu estou invocando o poder dos céus. Ao orar, eu estou invocando aquilo que eu não posso fazer. Ao orar, eu estou clamando ao Senhor. Os discípulos de Jesus, eles não falaram bem assim: Jesus, qual é os 4 passos para eu comprar a minha casa? Quais são as 5 estratégias para que eu possa romper nas minhas finanças? Quais são os 5 passos para que a minha empresa dê certo?
Quais são os 5 passos para que eu tenha um casamento frutífero? Jesus falou assim: o passo é: entra no teu quarto, feche a porta, dobre o teu joelho, ore ao Pai em secreto, que Ele te responderá. Eles falaram: Senhor, nos ensina a orar. Essa é a chave, irmão. Nos ensina a orar, porque quando Ele nos ensina a orar, nós vamos viver o poder de Deus. A palavra do Senhor em Atos, isso me alegra. No capítulo de número 4, diz que Pedro, sabe onde Pedro estava? Estava preso. Diante do sinédrio, diante das pessoas, ele estava lá. Thaís, ele estava lá. E a igreja estava orando, a igreja estava clamando. E ele estava naquele lugar. De repente, ele pega e ele sai, e ele chega e compartilha com a igreja. Ele é liberado, porque fala assim: olha, nós não podemos fazer nada contra vocês. Nós não podemos negar o fato que vocês curaram uma pessoa no nome de Jesus. Nós não podemos negar o fato. Vão, só não falam mais de Jesus. Daí ele fala assim: tá, que eu não vou falar mais de Jesus. Só pra sua cara. Chegaram lá onde estava a igreja estava reunida, que nem essa noite, a igreja está reunida. E ele falava assim na igreja que está reunida, ele falava assim: gente, deixa eu dizer, olha só, eles não puderam acusar nós mais, porque o que Jesus fez por nós e o que nós fizemos através do sangue de Jesus é gracioso, é poderoso. E sabe o que aconteceu naquele momento? Eles falaram: Senhor, o Senhor é bom, a sua graça não tem fim. E a palavra do Senhor diz que naquele momento, eles começaram a exaltar o nome de Deus e começaram a glorificar o nome de Deus. E no verso 31 do capítulo 4 de Atos diz assim: que de repente veio do céu mais um som, e eles foram cheios do Espírito Santo, e eles foram cheios de Deus, e eles foram cheios da palavra, eles foram cheios do Logos, e eles foram agora inflamados, e eles levantaram daquele lugar. E sabe o que eles começaram a fazer? Eles começaram a ir em todos os lugares a falar que Deus estava curando, Deus estava restaurando, Deus estava mudando, Deus estava trabalhando. Esse é o nosso Deus. Quando eu e você oramos, o inferno estremece. Sabe, irmãos, teve esse barulho lá. Aí no capítulo 12 de Atos também diz que Pedro estava preso. Agora Pedro não está tão agitado. A palavra do Senhor diz que Pedro está dormindo. Ele está o que, irmãos? Ele está dormindo, está roncando. Aí ele está dormindo tão profundo. Mas enquanto ele está dormindo, o texto diz que a igreja estava o quê? Orando. Eita, aleluia, irmão. Enquanto ele estava dormindo, a igreja estava invocando o quê? Poder. Enquanto o Júnior está passando por dificuldade, eu preciso orar, porque eu invoco poder sobre a vida dele. Quando a minha família está passando dificuldade, eu preciso orar, porque eu invoco poder sobre a minha casa. A igreja estava o quê, irmãos? Orando. Não estava reclamando, não estava maquinando um plano infalível para destruir todo aquele lugar. Não, eles estavam orando. E o texto diz que Pedro estava no cárcere, dormindo. E aparece um anjo dentro daquela cela. E o texto diz que Pedro estava dormindo entre 2 soldados. O anjo vai e acorda Pedro, toca em Pedro e fala para Pedro: Pedro, eu vou acordar só você, Pedro. Coloca a sua capa, coloca a sua sandália e vamos. Ele levantou. Ei, aleluia, irmão. Ele foi. A porta da cela que ele estava abriu. Ele caminha mais alguns passos. Ele caminha mais uns passos. A porta da prisão abriu. Ele olha para os seus braços e não vê que mais tem algemas nas suas mãos, porque elas caíram. Eu declaro sobre a sua vida que no poder da oração as algemas vão ser quebradas, as portas vão ser abertas, as cadeias vão ser abertas. Você vai romper no poder